Obrigada. Bem-vindos ao podcast de inspiração para uma vida mágica. Sempre prontos para conversar, não é? Sempre prontos, quando não estamos prontos, ficamos. Exato. E pelo menos às vezes no início do episódio ou no início da conversa, assim, não estou preparado para ter uma grande conversa de desenvolvimento pessoal, mas depois tu começas a puxar por mim e sai conversa. Olha, isso por acaso é um tema para um podcast. O de estar preparado para algo. Como saber? Isso é uma pergunta que recebo muitas vezes. Como sei se estou preparada para ser mãe? Como sei se estou preparada para deixar o meu emprego? Como sei... Blá, blá, blá. Mas não é esse o tema. Pois não, mas agora dou uma resposta rápida, porque eu sei a resposta. Então, Só há uma maneira de saber, que é fazer. Fazer. Sim. Só que isso com algumas coisas é tipo, não sei se quero ser mãe ou não. Sim. Eu também acho que com o tempo vais aprendendo sobre o poder da intenção. Que é, às vezes, por exemplo, eu posso sentir que não estou agora muito preparado para ter uma conversa de desenvolvimento pessoal, mas se eu definir isso como uma intenção e disser eu quero ter uma intenção, quero ter uma conversa de desenvolvimento pessoal, de repente os recursos começam a aparecer. Sim, os recursos alinham-se com essa intenção. Sim, porque parece-me que essa ideia do como é que eu sei que estou preparado é uma ideia assim um bocado passiva, não é? Que é vai chegar até mim a sensação de que estou preparado, ou um sinal de que estou preparado, ou a certeza de que estou preparado. E parece-me que o nome do jogo é mais de ativação, não é tanto como é que eu sei que estou preparado, é o que é que eu faço agora para começar. Porque depois de começar, tu descobres que essa questão da preparação que é um bocadinho secundária. Claro que durante uma conversa, imagina, agora nós vamos discutir aqui um determinado tema e durante a conversa eu podia ter a sensação de, olha, não estou suficientemente preparado para ter esta conversa. Certo. Há dados ou informação que eu poderia ter recolhido que me iam ajudar. Mas acho que não era bem disso que estavas a falar, não é? Mais a preparação emocional. Eu sei que estou no estado adequado para. Exato. E às vezes isso é mais intencionado do que outra coisa. Pronto, já resumiste esse tema. Já resumi este tema. Próximo. Qual é? Temos alguma coisa para anunciar hoje? Não temos nada para anunciar. Não. Para além de que continuamos com as aulas abertas, esta semana vamos ter a última aula aberta, a última das 4, que é sobre coaching. Portanto, já tivemos neuroestratégia, tivemos o método laser, tivemos parentalidade consciente e agora a quarta aula é sobre coaching. Coaching à la Pedro Vieira, diria eu. Coaching à la Pedro Vieira. Sim, acho que é essential coaching. Coaching essencial, não sei, não há um nome para a escola, para a escola, o método de coaching que eu utilizo. Mas vai ser fixe. Coaching à la Pedro Vieira. Mas acho que é uma aula fixe e é muito interessante, quer para quem não tem grandes conhecimentos ou sequer ouviu alguma vez falar sobre coaching de uma forma assim mais organizada, quer para quem já está há anos a ouvir falar sobre coaching, quer até para quem faz coaching, já estudou e faz coaching. Acho que as coisas que nós acrescentamos na aula podem ser de grande valor para todas estas pessoas. Assistam. Link na bio. Link na bio, como temos colocado ao longo das últimas semanas, para quem ainda não está inscrito. E está a ser muito bom. A primeira aula da neuroestratégia foi assistida por 3.600 pessoas. E portanto é muito bom saber que tantas pessoas estão interessadas aqui em seguir as nossas aulas. Sim, também podem passar pela nossa escola, escola.lifetraining.com.pt, para ver os cursos todos que nós estamos a oferecer online. Mas agora o que eu gostava era de chamar a atenção para a conversa, nomeadamente para a resposta que tu vais dar à pergunta que eu te vou fazer agora. Eu escrevi um post nas redes sociais a falar sobre 3 coisas sobre as quais eu acho que nós não falamos o suficiente. Estava a generalizar, nós na sociedade, de forma aberta, não falamos o suficiente. Esta era a minha provocação sobre 3 temas. E depois cheguei ao final, falei um bocadinho sobre cada um dos 3 temas e depois no final lancei a pergunta, primeiro se as pessoas concordavam com a necessidade de falar mais sobre aqueles 3 temas. E também abrir aqui outros temas, achas que é interessante falar mais. E tive alguns comentários que foram muito interessantes, mas aquilo
que me chamou a atenção foi que há umas horas depois de eu ter lançado o post tinha dezenas de comentários. Portanto, acho que aquilo mexeu com muitas das pessoas que, pelo menos que leem o meu Instagram e o meu Facebook. As 3 coisas que eu falei foram sexo. Acho que se fala muito pouco sobre sexo de uma forma séria e honesta, e falando de sexo sem se brincar com o sexo, ou sem tornar o sexo uma coisa extremamente séria, ou sem tornar o sexo uma coisa pornográfica ou uma coisa proibida. Até conversas sérias, honestas, sobre os nossos desejos, anseios, receios, fantasias, medos. Acho que estamos no ano 2020 e continua a ser difícil tu vês na televisão, vês nos filmes, vês nas séries, as pessoas a terem mesmo conversas sérias e honestas sobre sexo conforme é praticado pelas pessoas na sua intimidade. O sexo real, né, que é uma coisa tão boa, é das melhores coisas da experiência humana, e temos tantos tabus ligados com isto que não faz mesmo sentido nenhum. Portanto, isso era uma das coisas. Outra das coisas era a morte, que, como algumas pessoas dizem, parece ser a única certeza da vida, não é? Que a vida tem o nascimento e tem a morte. E nós fazemos de conta que isso não vai acontecer, ou falamos disso de uma forma assim muito poética, muito embelezada, e tipo, falas, vai para o céu, onde é que tu estás? Fazemos de conta e não lidamos com a informação que nós temos, a nossa experiência, cada um de nós. A morte assusta-nos. O que é que nos assusta na morte? O que é que nós achamos que acontece com a morte? Mas o que achamos mesmo? Não é, disseram-nos, ou estava num livro, ou quando eu era pequeno, venderam-me esta ideia. O que é que eu sinto mesmo? Falamos tão pouco sobre isto, não é? O que é que acontece às pessoas de quem nós gostamos e que morrem? Às vezes vemos só jogos de faz de conta, fugimos a isto, batemos 3 vezes na madeira, afastamos as pessoas que estão a falar sobre isso dizendo que isso está a azar, e não falamos o suficiente sobre isso. E isso não contribui nada para nós depois termos uma relação mais saudável com a morte, pelo contrário. E acho que uma das grandes razões para nós não termos tanta perturbação mental na experiência humana é precisamente o termos medo da morte e não estarmos sequer à vontade para confrontar esse medo e para falar sobre ele e para falar com as outras pessoas sobre ele. E a terceira coisa era sobre política. Acho que falamos muito pouco sobre política, e não estou a falar da política partidária, que essa é uma política que às vezes não é nada interessante, de facto, mas falar sobre política, falar sobre as formas de organização da nossa sociedade, que elas tendem para infinito, não é? Que nós temos tantas formas de nos organizarmos, temos tantas formas de estarmos juntos e tomarmos decisões juntos. Há tanta coisa interessante para ser discutida e para ser pensada, e não se fala sobre isso. E são coisas que não se fala na escola. Não é? Na escola não se fala sobre política, não se fala sobre morte, ou quando se fala assim de uma forma extremamente distante, abstrata, não é? Fala-se muito pouco sobre sexo. Fala-se sobre a reprodução. Fala-se sobre reprodução, fala-se um pouquinho sobre, né, há esta ideia. Algumas pessoas têm muito medo disto, acham que se começar a falar sobre sexo nas escolas, que os meninos vão todos desatar a fazer sexo uns com os outros, e se falar de opções sexuais, os miúdos de repente vão todos mudar a sua orientação sexual. Tem-se muito medo disso, tem-se muito medo da política, tem-se muito medo de politizar os jovens, e tem-se muito medo da morte. E, portanto, estes foram os 3 temas que eu lancei. Já me entusiasmei a falar um bocado sobre isto. Portanto, a minha pergunta agora é para ti. Que é, primeiro, se tu concordas com estes 3 temas, e que outros temas é que tu achas que deviam estar nesta lista de coisas muito importantes sobre as quais não se fala o suficiente, ou não se fala com a seriedade e a honestidade que eles merecem. Eu tive assim N ideias, obviamente, enquanto eu ia falar, e depois estava a tentar manter algumas enquanto também te ouvia, sem te deixar de ouvir, porque este tema gosto muito, e acho que é um tema mesmo importante. E eu gostava de começar por outro sítio. O pensamento que estava a ter agora enquanto estavas a falar é que parece-me que na minha visão, podemos de alguma forma saber quais os temas em relação aos quais devíamos falar mais,
observando os temas em relação aos quais evitamos falar com as crianças, em primeiro lugar, porque isso é tão óbvio, não é? Ninguém quer falar sobre o sexo, ninguém, entre aspas, mas muita gente não quer ou tem muita dificuldade em falar sobre sexo com as crianças, mas elas fazem perguntas e nós evitamos essas perguntas. As crianças fazem muitas perguntas sobre a morte, não é? A minha sobrinha, ainda no outro dia, ela pediu a minha irmã para ligar porque queria me perguntar a mim sobre a morte, não é? O que é que fazemos muitas vezes quando as crianças nos perguntam sobre a morte? Enrolamos em histórias e não falamos realmente sobre a morte. Claro que depende também da idade, mas por norma evitamos falar sobre isso. E muitas das coisas perguntas que as crianças fazem também às vezes são questões políticas, não é? Podem ser questões... Porquê que é assim? Porquê que é assim? Não é? E também evitamos falar, ou temos dificuldade, se calhar é mais isso, nós temos a dificuldade em falar sobre essas coisas com as crianças. E o verdadeiro treino talvez até seja aí, para ser realmente... A tua pergunta não era ter dificuldade em falar, era o que deveríamos falar mais, mas as coisas acho que vão demandar, não falamos mais porque temos dificuldade em falar sobre elas. E o verdadeiro teste é quando conseguimos falar sobre estas coisas abertamente, tranquilamente, naturalmente com as crianças, não é? Portanto, isso foi assim um pensamento que eu tive aqui. Eu acho que muitas das coisas que eu sinto que devíamos falar mais encaixariam aqui naquilo que eu acho que tu chamas política, né, que tem a ver com questões da forma como nós organizamos a nossa sociedade, sobre o que é que nós realmente queremos para esta sociedade. Acho que isso é uma pergunta que eu sinto que nós não estamos realmente a discutir a fundo. Agora, quando estamos a viver não é? Ainda estamos a viver esta situação e as consequências do Covid, falta-me muito falarmos sobre o que é que nós realmente queremos. Quais são as intenções? Sei, quais são as nossas intenções, no geral, da nossa sociedade. Nem estou a falar a nível individual, né? É outro. Mas parece que temos medo e dificuldade em falar sobre isso como sociedade. Isso acho que encaixaria aqui naquilo que tu chamas política. Estou super de acordo em relação à questão do sexo e aquilo que tu chamaste do sexo real, não é? Não falarmos só e rirmos e meio envergonhados sobre fetiches e não sei o quê, porque ela falar mais das vulnerabilidades, das dificuldades, dos desejos, dos interesses, das curiosidades, sem tabus e de uma forma sem tabus, sem medos, sem receio de sermos julgados. Isso é um belo desafio. Sem medo de falar do desejo sexual enquanto uma coisa que pode existir ligada ao amor romântico e que também pode existir desligada do amor romântico. Isso, por exemplo, é uma coisa que assusta imenso as pessoas, porque acham que se começares a falar sobre isso, começa aí o fim da sociedade. Certo. Mas esta questão do sexo no geral, acho que é aqui uma das coisas mais, se isolarmos uma coisa aqui da área de sexo e sexualidade, da parte, se calhar, que eu acredito que eu sinto que podíamos falar mais e de uma forma mais vulnerável, autêntica e profunda, tem a ver com o desejo. Só com o desejo. Só o desejo em si, o desejo de ter um parceiro, ter vários parceiros, o desejo de utilizar brinquedos, de não utilizar... de tudo que tem a ver com o desejo aqui à volta. Porque eu acho que, no geral, na vida, também temos dificuldade em falar abertamente e honestamente sobre o que queremos e o que não queremos. Não é? Mesmo com as crianças, eu noto isso que os pais ou são muito autoritários e são muito não é assim, agora sim, porque eu mando e eu disse, ou quase que são demasiado pedagógicos e esquecem-se que muitas vezes basta dizer o que queres e o que não queres. Mostra quem és, mostra a tua autenticidade. Mas ligando isso a essa questão do desejo. Mas apareceram-te aqui, para além destes 3 temas, apareceram-te outros como sendo... Assim,
acho que me condicionaste muito com estes 3 temas agora. E o que penso vai Olha, encaixando. houve alguém que acrescentou um quarto tema que nós já afloramos aqui o tema mais que uma vez no podcast e que eu acho que encaixa perfeitamente aqui nesta lista, que são as drogas. Que nós não falamos o suficiente sobre drogas, levamos todos com uma lavagem brutal em relação às drogas tudo é droga, não é? Tudo é droga. Tudo é sobre o mesmo chapéu. Tudo é droga, não é? Há uma série de coisas que são totalmente diferentes, que encaixam tudo, é tudo drogas, não é? É tudo drogas, é tudo perigoso. É tudo perigoso. Era a mesma coisa que eu agora meter tudo aquilo que tu podes comer é comida. E falo só em comida. Portanto, não há nenhuma distinção entre comida saudável e não saudável, entre comida natural e comida processada, entre comida na quantidade certa ou em demasia. É tudo comida. E qualquer coisa, mas isso é comida. E, portanto, o que seria, acho que a maior parte das pessoas percebe que isso seria um disparate. E com aquilo que se chama de drogas, é a mesma coisa. Para algumas pessoas entra tudo dentro do mesmo saco. Quando há drogas naturais, há drogas sintéticas, há drogas que provocam viciação, outras que não, há drogas que provocam certo tipo de alucinações, outras não. E acho que não falamos o suficiente sobre isso, e socialmente é estranho tu começares a falar sobre isto. Né? Começares a falar com outras pessoas sobre isso pode ser tido como muito estranho, sobretudo, quer dizer, não vais falar para a televisão sobre drogas ou sobre as tuas experiências com drogas. E acho que se fala um pouco sobre isso e há coisas incríveis, há experiências, aprendizagens e respostas que nós podemos obter, incríveis, que podem ser obtidas através de experiências com psicodélicos e com algum tipo de drogas, e fala-se muito pouco sobre isso. E acho que o falar pouco sobre isso vem sobretudo um sítio de medo. E quando nós falamos destas coisas do que é que se fala pouco, pode haver núcleos onde se fala muito. Claro que sim. Né? Mas claro estamos aqui a falar daquelas conversas que poderiam ser mais generalizadas. Né? Sim. Acho que da mesma forma que falamos, eu disse que se fala pouco de morte, eu acho que de uma forma geral fala-se muito pouco sobre espiritualidade. O que parece um contrassenso, porque às vezes abro o meu feed das redes sociais e parece que está muita gente a falar sobre espiritualidade, mas há poucas conversas mesmo sérias sobre espiritualidade, sem hocus pocus e sem meter logo a religião ao barulho. Fala-se pouco sobre isso. Olha, uma coisa que eu acho que se fala pouco, da forma que eu gostava de falar, é sobre relações. Sobre diferentes constelações de relações, sobre o tipo de relações que nós queremos, sobre as intenções das relações. Acho que o que se fala é muito básico ainda, e ainda conversas que não são nada renovadas, não é? Que são conversas das mesmas de sempre. Sim, são as conversas de há 50 anos e de há 100 anos, e as conversas de facto são pouco que mudou, não é? Se calhar as pessoas agora não se casam logo quando se juntam-se sem terem casado, mas a estrutura de resto é muito igual, o tipo de conversas muito iguais. Tu achas que estes temas todos que nós estamos a colocar aqui, e quem nos está a ouvir pode obviamente ter ainda outros temas que gostaria de explorar, de que se falasse mais? Se algumas pessoas vão dizer, olha, não se fala o suficiente sobre o direito dos animais, não se fala o suficiente sobre a ecologia, não se fala o suficiente sobre formas alternativas de vivermos, não é? Se calhar isso encaixa aí na política, não é? Mas formas mais naturais e mais simples de nós vivermos, fala-se pouco sobre isso, não é? Vivemos todos aqui debaixo deste encantamento da promessa do crescimento económico infinito, não é? Que desde que isto continua a crescer, o futuro será sempre melhor do que foi o passado. E acho que cada pessoa pode ter assim, temas que lhe batem mais, e às vezes até tem a ver com a sua experiência. Por exemplo, se calhar um nutricionista pode achar fala-se pouco sobre nutrição, não é? Um personal trainer pode dizer fala-se pouco sobre exercício físico. Um dentista pode dizer fala-se pouco sobre a saúde dentária. Mas acho que assim, estes grandes temas que nós estamos a trazer são temas que, quando tu começas a falar sobre eles, notas que isto abana qualquer coisa, abana assim um status quo, não é? Abana tipo,
há uma certa resistência a falar sobre isto. Pá, que chatice, não é? Agora vem falar sobre isto. Tipo, está tudo tão bem. Tem a ver com aquilo que nós falamos do cómodo, não é? Sim. Do que é mais cómodo. Porque eu acho que o que estamos aqui a propor não é... Porque na realidade não se fala pouco sobre o sexo. Sim. Não se fala pouco. Fala-se de uma forma pouco útil, né? pouco ligado ao desenvolvimento pessoal. Igual com a morte ou a política ou as outras coisas. Mas ainda, eu iria dizer, ok, tu estás a dizer qualitativamente não se fala da forma que tu acharias mais interessante. Sim. Mas eu diria mesmo quantitativamente, porque nós temos a sensação de que nos filmes, nas séries, eles estão sempre a falar sobre sexo, mas estão mesmo a falar sobre sexo, não é? Eu, por exemplo, lembro-me quando a nossa filha andava a ver obsessivamente a série Friends. E eles, parecia que em todos os episódios estavam a falar sobre sexo, mas eles na realidade não falavam do sexo enquanto uma experiência realmente íntima. Não é? E, portanto, ou seja, isso não se fala o suficiente. Tu não dizes assim, estou aqui a mudar de canal, é só programas sobre sexualidade, é só sexólogos na televisão. Não, pelo contrário, estas conversas não aparecem. Quando aparecem é num programa às 3 da manhã, não é? E quando muitas vezes aparecem são muito, não é? Naqueles daytime programas, não é? Quando aparecem são conversas muito pouco interessantes. Lembras-te que há eu não sei qual foi o canal que passou isto, se foi a SIC Radical, não me lembro qual foi o canal, se foi a SIC Mulher, um canal que passou aquele programa dinamarquês da escola de sexo, que depois houve algum canal que passou também uma versão espanhola, que era a escola do sexo. Lembras-te que eram casais e que estavam na escola com uma professora que era uma sexóloga e ela dava-lhes, e eles falavam mas falavam abertamente sobre as suas dificuldades e depois ela dava-lhes tarefas que eles tinham que fazer e aquilo era bastante interessante. Era interessante, era instrutivo e as pessoas falavam sobre as suas dificuldades, falavam sobre aquilo que gostavam que acontecesse mais, ou falavam sobre aquilo com que tinham dificuldade em falar. E falavam sobre os desejos que tinham. Isso era um programa bastante fixe. Eu já falei aqui... Há uns bons anos. Sim, nós agora durante as férias estávamos a falar com... eu estava a contar umas histórias aos nossos filhos e estava-me a lembrar do José Hermano Saraiva, que é um historiador, que acho que a maior parte das pessoas nos estão a ouvir devem-se lembrar de ter visto programas com o José Hermano Saraiva na televisão e ele a falar sobre história, e eu estava a procurar explicar aos nossos filhos que quando ele falava na televisão sobre história, aquilo não eram programas de alta produção em que tinha atores e não sei o quê, era só ele num monumento, num sítio qualquer, a dizer, foi aqui, e a contar histórias. E eu lembro-me de chegar à escola, eu andava no ciclo, tenho esta memória de chegar à escola e nós estávamos a dizer, tu isto ontem o tempo e a alma, aquela história que ele conta do castelo, havia um certo entusiasmo, e era só um senhor a contar histórias, não é? Acho que já falamos aqui mais que uma vez do professor Agostinho da Silva, que tinha conversas filosóficas lindas, um homem simples a falar destas coisas todas que estamos a falar sobre o sexo, sobre a morte, sobre política, sobre relacionamentos, e a falar de uma forma que contagiava até as pessoas mais simples, que às vezes nunca tinham pensado sobre estas coisas. Só que o facto de tu as expores a isto, de repente, gerava, porque se estão a falar sobre isto na televisão e de uma forma com que eu me conseguia conectar, então eu começo a trazer isso para a minha realidade, não é? E estava a pensar, agora se calhar vou ser um bocadinho julgador, mas estava a pensar nestes últimos dias, nesta cena toda que se fez, com a Cristina Ferreira, a passagem da SIC, para a TV, não sei o quê. E eu depois vou pensar, era fixe, era estarmos neste momento a dizer, houve um historiador que passou da RTP para a TVI, ou outra pessoa que fala de sexo de uma forma tão interessante e me tem ajudado tanto a fazer. Porque, pronto, a Cristina Ferreira é uma apresentadora assim muito dinâmica e consegue contagiar ali o público, e que até tem tentado ser assim disruptiva em alguns temas, mas não é destas que eu estou a falar de outros tipos de conversas. Sim, mas também em relação a essa situação em particular, poderíamos ter uma conversa muito interessante à volta daquilo por exemplo, para mim poderia ser interessante ter uma discussão à volta de feminismo e machismo
com tudo aquilo que se passou, o tipo de comentários que se faz sobre ela, sobre as decisões dela, sobre o poder dela, sobre o aspecto físico dela. Por exemplo, só para dar um exemplo, né? Também tem a ver com a forma que abordamos os assuntos. Eu acho que aqui o nosso podcast assenta, entre outras coisas, na ideia de que nós podemos ter conversas que pelo menos nós achamos interessantes sobre qualquer coisa, não é? Ou sobre muitas coisas diferentes, pelo menos. E esta proposta que nós no fundo estamos a fazer aqui é, claro que tu podes falar de uma forma mais interessante, fala-se se calhar demasiado de futebol na televisão. Se calhar fala-se demasiado, mas eu conheço algumas pessoas que adoram futebol. Estou a pensar, por exemplo, em alguns treinadores de futebol com que eu já fiz coaching e que se calhar vão dizer, Pedro, falas à segunda-feira ligas e estão a falar sobre futebol em todos os canais de televisão ao mesmo tempo, mas em nenhum estão a dizer alguma coisa de jeito, estão a ter uma conversa realmente interessante sobre o que é futebol. Não é? E, portanto, a quantidade às vezes não é a par da qualidade. Exato. Não é? Portanto, podia ser interessante ter conversas fantásticas sobre futebol. Sim, e acredito que seja bem possível. Mas resume-se mais uma vez a intenção que estão por detrás das conversas que temos. Qual é a intenção? Isso é que vai determinar a forma como falamos sobre sexo, a morte e a política também. E acho que às vezes as intenções são muito básicas e muitas vezes nem sequer existe uma intenção por detrás da ou a intenção é... a minha intenção é mostrar que o meu clube é o maior. Ou a minha intenção é mostrar que as pessoas têm uma opção diferente da minha e estão erradas. E quando tu partes dessa intenção, como não é uma intenção de aproximação e de abertura e de curiosidade, né, lá sai a conversa ao ar. Mas olha, o que é que interessa então termos conversas diferentes? É isso que estamos a falar, de conversas diferentes? Olha, eu acho que sim, estamos a falar de ter conversas diferentes, mas estamos a falar de ter conversas mais honestas também, não é? Mais honestas e sobre temas que realmente criam impacto no nosso nível de satisfação e no nosso nível de felicidade. Porquê é que eu escrevi que achava que era importante nós termos mais conversas sobre sexo? Não é só porque eu gosto de sexo e porque isso a mim me interessa e porque leio sobre isso e tenho experiências à volta disso. Não é só por causa disso, é por eu observar que tantas pessoas são extremamente infelizes por não falarem sobre sexo. Ou por lidarem com certas dificuldades no âmbito do sexo e não conseguirem falar sobre elas. Né? Porquê é que eu falei sobre a morte? Porque noto que a maior parte das pessoas vive aterrorizada em relação à morte. Ideia, sim, e mesmo aquelas pessoas que dizem, eu não tenho medo de morrer. Mas não ter medo de morrer é diferente de confrontar a ideia e realmente falar sobre ela, não é? Porque estes temas que eu trouxe, não é, da política, acho que o tema da política é importante? Porque afeta diretamente a nossa vida, a nossa qualidade de vida, não é? Nós estamos aqui todos no meio de uma situação em que de repente descobrimos que, até nos podem obrigar a ficar em casa, ou até nos podem obrigar a pararmos as nossas atividades económicas, podem criar situações em que, tomando decisões que são polémicas, que são dúbias, podem criar aqui um impacto muito grande nas nossas vidas. Mas não é só agora. Isto está a acontecer todos os dias. E nós não discutimos. Isto vai muito para além se tu votas no PS ou no PSD. Vai muito para além disto, vai. E nós refletimos sobre quais são as nossas grandes intenções. Se nós fôssemos desenhar um sistema político a partir do zero, o que é que nós fazíamos? Para onde é que nós dirigíamos a nossa atenção? Portanto, é disso que eu estou a falar. Portanto, eu acho que o que eu sinto é um bocadinho resgatar, e estava-me agora a lembrar da minha adolescência, porque eu senti que a adolescência é assim uma altura onde se lida com as perguntas grandes, né? Onde se começa a pensar realmente, a filosofar, a começar a explorar estas questões de uma forma mais profunda, pelo menos era assim na minha adolescência, né? E para mim tem a ver com resgatar um bocadinho daquela curiosidade da adolescência, aquela curiosidade que vinha de, estou a falar sobre isto pela primeira vez, não é? Essa curiosidade acho que falta muito nas discussões adultas. Essa curiosidade também vem muitas vezes associada a uma ainda ignorância em relação a o que é que já existe. Não é? Então dizes, vamos... Não é? O que é que tu queres ser quando fores grande? Não é? Tantas possibilidades.
e depois mais tarde nós já estamos muito mais formatados, não é? Já deixamos de questionar algumas coisas até que descobrimos que questioná-las às vezes nos deixa em maus lençóis. E também porque, como adultos, não é? Há muitas mais certezas. Há mais certezas sobre o partido político certo, a morte é a morte e já está, e o sexo é dentro da relação, do casamento e pronto, e tudo o resto. Às terças-feiras e na posição de missionário. Exato. Sim. Não é? Sim. E isso quando tens ali as possibilidades que existem na adolescência, acho que é assim uma boa memória para resgatar se queremos ter conversas mais interessantes. Embora isto tenha sido muito escrito ao longo dos anos e ao longo das gerações, que uma das formas que tu tens de impedir que os adolescentes, a partir desta atitude curiosa e rebelde, que quebrem as bases daquilo que tu conheces, é tu começares a seduzi-los com a integração naquilo que já existe. Começar, depois tu, e se fizeres isto, e depois vais ser tal, e depois vais ter vais ganhar dinheiro, e vais ter sucesso, e se fizeres isto, e depois vais poder viajar, e se puderes fazer isto. E não é? Há uma fase, eu acho que a maior parte das pessoas consegue lembrar-se do momento em que deixou de lado e diz assim, pois eu agora também já não, agora já cresci, não é? Tinha aquelas ideias de mudar. Era tão ingênuo. Era tão ingênuo, queria mudar o mundo, não é? E quando nós resgatamos isto, até percebemos que há formas de mudar o mundo que não são necessariamente só revolucionárias e disruptivas. Certo. Mas há formas de nós mudarmos o mundo, a começar pelo nosso mundo, olhar para as nossas organizações, a forma como organizamos a família, a forma como organizamos o trabalho e pensarmos, é isto que eu quero, que outras formas é que há, que possibilidades é que eu tenho. Aí descobrimos que há um mundo infinito de possibilidades, mesmo que algumas implicam ir contra as convenções ou ir afastar-te do caminho que a maior parte das pessoas está a seguir. Isso é outra coisa que está muito presente na adolescência, não é? Dessa até vontade de ir contra as convenções, de fazer diferentes dos meus pais, estavas a falar de ser rebelde contra as ideias dos adultos e o sistema dos adultos. Isso também é uma boa coisa para resgatar. Sim. Às vezes é mais fácil. Se calhar agora podemos progredir um bocado na conversa, porque imagina que estes são os temas, ou seja, imagina que nós os dois e mais meia dúzia de pessoas dizemos, pois é, fala-se pouco sobre sexo, fala-se pouco sobre a morte, fala-se pouco sobre filosofia, fala-se pouco sobre política, e agora, o que é que eu faço com isto? E eu posso ter uma autoconversa, não é? Posso me educar, posso procurar coisas na internet, posso fazer cursos, posso ler. Mas eu posso ter a sensação que é através do diálogo, é através da troca de ideias que eu vou aprender mais e crescer e me estimular. Ou seja, eu quero mesmo a conversa. Agora, onde é que se tem estas conversas? Uma boa pergunta. Sim. Onde é que eu tenho estas conversas? Sim. Vou ao clube de conversas sobre... onde é que eu... Porque isto é uma dificuldade que às vezes nós os dois encontramos, e é uma dificuldade que alunos, clientes me reportam, que é, eu não sei onde encontrar pessoas interessantes, ou eu não sei encontrar pessoas junto das quais eu posso ter este tipo de conversas. Vamos criar um Tinder de desenvolvimento pessoal. É quase criar um Tinder de desenvolvimento pessoal. Mas com grupos. Sim, onde é que eu posso encontrar pessoas que estejam dispostas a falar sobre isto? E eu acho que isso é uma das razões pelas quais algumas pessoas que vêm fazer cursos de coaching ou vieram fazer cursos comigo ao longo dos anos, especialmente os cursos mais longos, as certificações que demoram uma semana, as pessoas chegam e encontram outras pessoas que são, como é que se diz em inglês, like-minded, não é? Têm o mesmo tipo de interesses ou têm o mesmo tipo de abertura para falar de alguns temas e depois ficam ligadas a elas para a vida inteira, não é? Fazem ali amigos. Porque às vezes não é fácil descobrir onde encontrar estas pessoas, onde encontrar pessoas. Vou ao Facebook e começo a escrever sobre isto e vejo quem é que aparece, quem é que começa a comentar. Há assim, grupos no Facebook onde se pode discutir, mas é mais certos temas. Às vezes temas muito específicos, não é? Mesmo assim, acho que estas conversas fazem falta ter assim, não é? Não é tanto, vamos trocar aqui, fazer um thread de mensagens nas redes sociais. São conversas que beneficiamos em ter com a voz. Olha, nós hoje estávamos a conversar sobre coisas que queremos fazer em conjunto durante os próximos meses, os próximos anos aqui
na área do desenvolvimento pessoal, né? Estávamos a falar sobre novos projetos e novas ideias. Se calhar uma das coisas que nós podemos fazer é mesmo que, eu não sei se isto se chama um clube, como é que se chama esta cena, uma comunidade, né? Onde uma vez por semana há assim uma aula, um momento, ou um encontro, onde as pessoas podem falar sobre estes temas. Acho que temos aqui algumas ideias também para explorar e lançar, mas eu acho que o mais importante é as pessoas definirem esta intenção de eu quero encontrar pessoas com quem posso falar abertamente sobre isto. E quando encontrar essas pessoas, dizer, vamos falar sobre isto. Vamos falar sobre isto. E também de aproveitarem as deixas dos filhos quando fazem essas perguntas certo. difíceis e não fugir delas. Certo. Não é? E, claro, obviamente adaptar a linguagem, mas as crianças não são tão totós como nós às vezes achamos. Não é? Mas isso é um bom treino. Sim. E um bom passo pode ser dado por nós, não é? Embora eu sei, e é mais um imaginar, porque eu felizmente estou vivo numa família onde me sinto muito à vontade contigo para falar de toda e qualquer cena que me venha à cabeça, mesmo cenas estapafúrdias, né? Ideias malucas que eu tenho, e digo, Mia, estou a sentir isto, tive aquela ideia, não é? Estou à vontade para falar contigo sobre isso. E também, no contexto profissional, tenho pessoas com quem estou muito à vontade para falar sobre vários temas. E, portanto, eu imagino o que é eu estar a ter todo este meu mundo interior, não encontrar nenhum contexto ou nenhum espaço lá fora onde ele possa ser espelhado. Ou eu tenho que guardar isto tudo para mim, não posso falar com a minha mulher sobre isto. Não é? Imagina o que é, eu não posso falar abertamente com a minha mulher sobre sexo. Há todo um mundo interior que fica só aqui, é por isso que depois aparece também tanta perturbação, não é? Porque eu vou ficar perturbado se tenho aqui, ou tenho ideias sobre política ou organização da sociedade, mas não posso falar sobre isto, é porque as pessoas à minha volta não querem falar sobre isto, ou até me olham de lado e acham que eu sou um revolucionário, não é? Ou quero falar sobre psicadélicos, mas não posso falar senão as pessoas olham para mim e acham que eu sou toxicodependente. E de repente posso começar a sentir-me tão separado, e nós sabemos que nada contribui mais para a infelicidade do ser humano do que essa sensação de separação. Né? É por isso que estas conversas são tão interessantes. São mesmo. Sim. Mas tu sentes que na tua vida precisas de falar mais sobre essas coisas em particular? Eu sinto que falo muito sobre elas, nomeadamente contigo e também com outros amigos e outras pessoas das minhas relações, que falo muito sobre elas, e mesmo assim eu sinto que ainda queria falar mais sobre isto. Às vezes eu digo, Mia, estou com vontade de estarmos um fim de semana sozinhos para termos conversas de adultos. Não é? Conversas de adultos não necessitam de ser só conversas sobre sexo e intimidade, podem ser sobre muitas outras coisas, mas conversas que nós podemos ter assim de forma totalmente aberta, descontraída, se calhar a beber um copo de vinho, às vezes mesmo falando como eu falo, né? Falo barato, e mesmo assim tenho essa necessidade. Portanto, eu imagino que é pessoas que nem sequer têm essa possibilidade normalmente de falar. Nós no outro dia fizemos uma coisa gira, que foi nos meus anos, tínhamos um jogo de perguntas. No jantar tínhamos um joguinho que tinha assim umas perguntas bastante fora da caixa e que todos à mesa tinham que responder. E gerou conversas muito interessantes. Sim, gerou conversas interessantes. Olha, isso acho que é uma boa oportunidade. Se calhar podíamos criar um jogo de perguntas podcast IVM com perguntas que nós achamos que podem gerar boas conversas de desenvolvimento pessoal. E até pode ser tipo Trivial Pursuit, não é? Pode estar dividido por temas. Não, mas pode estar dividido por temas, para também não correres às vezes o risco de acabares a discutir um tema quando tens alguém na mesa que é adepto ferrenho do Chega e tu dizes, hoje não quero discutir política com este tipo. Ou está aqui a minha mãe ao lado, não me apetece falar sobre experiências sexuais agora, neste momento. Sei lá, podes escolher o tema. Sim, pode ser versão amigos, versão família, versão política. Não é? Sim, e versão vale tudo. As possibilidades são infinitas, Pedro Vieira. As possibilidades são infinitas. Sim. Olha, quem nos está a ouvir e gosta desta ideia,
pode-nos mandar uma mensagem ou colocar aí pressão nas redes Sim, sociais. queremos o jogo das perguntas e viemos. Queremos o jogo das perguntas poderosas. Mas não é perguntas poderosas à la coaching. É perguntas poderosas à la podcast IVM. Mesmo e vai ser as perguntas provocadoras. Vão ser perguntas provocadoras e algumas um bocadinho marotas. Of course. Of course. Sim. Boa! Há mais algum tema que tu achas que devia ser mais explorado para além deste de que nós estamos aqui a falar? Sim, óbvio. O meu tema preferido sempre. Sim, parentalidade. Claro, eu acho que precisamos de falar mais, muito mais, e de ter conversas muito mais produtivas e intencionais sobre a forma que nós não só educamos as crianças, a forma como nós tratamos e cuidamos das crianças. Porque, obviamente, para mim, muitas daquelas dificuldades que nós vivemos seriam evitadas se a forma que nós educamos, cuidamos das crianças fosse muito diferente. Portanto, e acho que não falamos o suficiente sobre isso, não falamos sobre as coisas que realmente interessam nessa área, falamos sobre coisas muito básicas, falamos só sobre, basicamente, como enfiar as crianças no sistema que já existe. Há núcleos que têm conversas diferentes, mas é de longe de ser o suficiente. Olha, nós podemos falar sobre estas coisas todas de uma forma muito formal, até de uma forma académica ou de uma forma muito científica, e também podemos falar destas coisas todas usando formatos que realmente cheguem a mais pessoas. Não é? Podemos falar destas coisas todas num podcast. Claro. Não é? Como é óbvio, senão nós não tínhamos começado o nosso. Mas podemos levar estes temas todos para dentro dos filmes, para dentro das telenovelas, para dentro das séries. Podemos levar estes temas todos para dentro dos programas de rádio. Eu às vezes só não ponho mais vezes as mãos na cabeça ao ouvir rádio no carro porque preciso das mãos para o volante e para a caixa de velocidades, porque às vezes é só conversa da treta. Eu até não sei, estava a brincar, onde é que uma pessoa se inscreve para aprender a fazer esta conversa da treta? Esta cena de hoje está calor, mas amanhã para a semana já vem chuva. E aquelas piadinhas, aquelas cenas, nunca mais estou de férias. Onde é que se aprende a fazer esta porcaria, meu? Isto é um desperdício de tempo, não é? Isto é como desperdiçar o tempo das pessoas. Onde é que se aprende a escrever aqueles guiões de telenovela em que à última hora aparece sempre um irmão gêmeo que ninguém sabia que existia? Tu não também estás a falar de telenovelas? Quando é que foi a última vez que viste uma? Não sabes nada? Eu ouço os resumos na rádio. Os resumos são sempre, continuam a haver cenas muito... As famílias continuam a ter segredos muito terríveis nas telenovelas. Olha, outra coisa que acho que falamos pouco é sobre as nossas dificuldades, seja qual for a área, seja sexo, mais uma vez, seja no trabalho, seja nas relações, seja na parentalidade, seja na relação com o nosso corpo, whatever, com tudo. Nós vamos falar mais sobre isto nos próximos episódios. Sobre as nossas dificuldades? Sobre as nossas dificuldades e sobre como falar sobre dificuldades e dar mais... Sabes que às vezes tu podes ter uma coisa que é uma dificuldade tua e quando tu ouves alguém a falar sobre ela, primeiro tu não te sentes sozinho. Dizes, ok, há mais alguém que tem esta dificuldade. E quando a outra pessoa começa a dar algumas dicas sobre como lidar com esta dificuldade, tu dizes de repente, olha, sem eu fazer nenhuma pergunta ou sem eu me expor, e estou aqui a aprender algumas coisas que podem ser interessantes. Mas sabes que atenção aqui que não estou a dizer que temos poucas conversas em relação a como lidar com as dificuldades. Estou só a propor falarmos sobre as dificuldades. Não é? Só isso, sem os comos. Sim. Porque, aliás, acho que muitas vezes, quando lês artigos e ouves pessoas da área de desenvolvimento pessoal a falar, não sei o quê, é muito sobre como lidar. As minhas próximas interações sociais, quando eu conhecer alguém... Sabe que é mesmo difícil para mim? Não, ok, para não falar sobre mim, em vez de perguntar às pessoas, olha, de onde é que tu és, ou o que é que tu fazes, ou como é que chegaste até aqui, vou dizer, quais são as tuas 3 principais dificuldades? As pessoas dizem, não sei, ok, então dirias que uma das tuas principais dificuldades é saber quais são as tuas dificuldades. Sabes quando alguém faz isso contigo? Sim. Quando alguém num cenário... Desafio alguém a fazer... Pessoas que andam no Tinder e estas apps, não sei o que é. Façam essa primeira pergunta, a ver o que acontece. Ou seja, em vez de és tão gira, não mas assim, quais são as tuas principais dificuldades?
Mas agora ia fazer um comentário muito sério. Sabes aqui, e pronto, agora está a entrar aqui mais o meu lado de coaching em ação, talvez. Mas sabes quando alguém que tu acabaste de conhecer, pode ter sido numa situação social, numa festa, num jantar, alguém que conheceste num compromisso profissional e há um momento em que estás a conhecer a pessoa. E sabes quando tu encontras alguém que aparentemente já desligou aquela necessidade de se armar e dizer eu estou não sei onde, ou eu trabalhei com não sei quem, claro. Alguém que já desligou esta cena e te começa logo a fazer perguntas realmente curiosas e te pergunta, e sei lá, te diz, porque eu trabalhei na Ciona, e pessoas assim, o que é que correu mal quando tu trabalhavas aí? Ou que dificuldades é que tiveste? Ou qual foi a tua principal aprendizagem? Ou qual foi a coisa que aprendeste aí que estás a utilizar agora também? E começa-te a fazer perguntas e tu tens aquela sensação de esta pessoa vai, qualquer bullshit que eu utilize, esta pessoa vai ver. Porque ela está demasiado curiosa e concentrada na conversa e não está a fazer aquele jogo normal que está na sua cabeça a pensar como é que eu vou impressionar esta pessoa. Ela desligou isso. Só está interessada realmente em ti e aprender com a tua experiência. É muito fixe. Eu já tive pessoas a fazerem-me perguntas assim em situações dessas e eu dizia, uau! A pergunta que esta pessoa me fez, mesmo que eu agora até arranje uma maneira de fugir a ela, mas a pergunta já ficou comigo. E eu agora vou andar a pensar nisto nos próximos dias e isso já me ajudou. E nós podemos dar um grande presente aos outros a fazer-lhes uma boa pergunta. Okay. Num momento socialmente aceitável, não é? Olá, como é que te chamas? Qual é a tua principal dificuldade sexual? Isto se calhar é demasiado extremo. Se calhar. Mas encontrando o cenário certo, o contexto certo e criando a relação certa, podemos ajudar muitos outros fazendo boas perguntas. Assim criamos conversas mais interessantes, obviamente. Mais profundas, não é? Muitas vezes tem a ver com isso. Também não falamos mais sobre essas coisas porque não fazemos perguntas uns aos outros sobre essas coisas. Sobretudo se viermos daquele tal sítio de que nós temos falado tanto aqui este ano, do sítio de curiosidade, de abertura, de aproximação, não é? Se viermos desse sítio, podemos, através de perguntas, dar presentes fantásticos. Então o resumo é um bocadinho aqui, para voltarmos um bocadinho à adolescência, sermos mais vulneráveis e fazermos melhores perguntas. Agora podemos falar mais sobre estes temas que não falámos o suficiente. É isso? Acho que é um belo resumo. Sim. Acho que se calhar foi uma bela forma de terminarmos aqui a nossa conversa de hoje. Muito bem. Sim, e acho que ficamos aqui com muitos estímulos para nós mesmos explorarmos mais alguns destes temas em... Sim, agora quem tem desejos em relação aos temas que nós abordamos aqui no podcast, obviamente que basta enviar uma mensagem ou nas redes sociais ou no nosso grupo no Telegram e partilhar, olha, falem mais sobre isto. Às vezes recebemos sugestões sobre temas muito específicos que não pegamos tanto neles porque talvez não tenha interesse para tanta gente, mas estamos aqui para ouvir as sugestões. Olha, e por falar em desejos, eu tenho um desejo. Se nos estás a ouvir e há muito tempo que não vais às redes sociais colocar lá fazer um share daqui do podcast, ou dizer, olha, eu ouvi este podcast e recomendo, ou este episódio, faz um print screen, põe lá nas stories, ou põe lá, não sei como é que é na rede social que tu utilizas, mas põe lá, dá aqui um bocadinho mais de visibilidade ao podcast que nós agradecemos. E taga-nos para nós sabermos. Sim, e põe lá o hashtag MiaFulness, não, o @MiaFulness e o @Pedro Vieira. Ponto oficial, que nós ficamos contentes. Sim, ficamos muito contentes. É sempre bom ter esse há um novo público a chegar até ao mundo dos podcasts e acho que muitas pessoas podem... Talvez haja pessoas que tu conheces que podem beneficiar de começar a ouvir mais estas conversas. Talvez isto seja uma boa porta de entrada para depois terem na sua vida mais conversas interessantes. É isso. É isso. Muito bem. Obrigado, Mia. Obrigada.